O glória e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marco Eliseu. Estava aqui refletindo nas Escrituras. Eu gostaria de compartilhar com você uma revelação do texto, daquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Olha que interessante. Romanos capítulo 10, verso 13, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14, pois como invocarão aquele em que não crerem? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Aqui o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele deixa aqui uma abertura muito interessante para nós entendermos. Ele diz: todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. O problema maior é que as pessoas têm dificuldade de invocar o nome do Senhor porque não ouviram. Se não ouviram é porque não pregaram. Se não pregaram é porque não foram enviados. Então, essa questão da salvação é uma coisa muito legal nas Escrituras Sagradas. Tanto que eu estava aqui, eu até fiz algumas anotações e eu gostaria de compartilhar com você algo do texto bíblico que me faz ficar fascinado quanto a esse assunto salvação. Olha, vamos estar meditando um pouquinho sobre os principais aspectos da salvação. Se pegarmos na palavra, olha, a origem da palavra salvação está no grego, soteria, tanto que a matéria que estuda salvação é soteriologia. Transmitindo essa palavra soteria, transmitindo a ideia de cura, de redenção, de remédio, de resgate. No latim não é soteria, no latim é salvare, que significa salvar, e também de salus, que significa ajudar ou saúde, né? Então, quando pegamos a origem da palavra salvação, nós temos aí redenção, resgate, salvar, ajudar. E quando nós trazemos esse significado para a Bíblia, olha que legal, a salvação no contexto bíblico está diretamente ligado ao resgate da humanidade em relação à morte eterna. Aqui eu queria direcionar para isso. Salvação é em relação ao resgate dessa questão de morte. Tendo em vista que a salvação neste contexto está relacionado à morte, vejamos o seguinte: existem pelo menos 6 aspectos diferentes. Por exemplo, vamos lá, aqui começa a ficar interessante. Você sabia que houve salvação no Éden? Eita, pastor, como assim? Isso, antes da queda. Olha que interessante. Quando Deus criou Adão, antes mesmo de criar Eva, Deus pegou o pó, fez o corpo. O corpo físico é elementos da terra, é elementos físicos. O texto diz que Deus assoprou, assopro no grego espírito, pneuma, né? Espírito, no hebraico ruach, que também significa espírito, e o texto diz fazendo alma vivente. Então, a alma e o espírito são elementos que não são da terra. O sábio Salomão chegou ao ponto de dizer assim, quando morre a pessoa, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, alma e espírito não são elementos físicos, não são elementos da terra. Então, esses são eternos, esses não morrem. Agora, o corpo físico gerado e criado por Deus, mesmo antes da queda, ele tinha um prazo de validade. Isso é, ele morria. Pastor, como é que eu vejo isso? É bem simples. Se nós formos lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 9, olha o que diz o texto.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha, Deus colocou na terra todos os tipos de árvores, com todas as espécies de fruta, no jardim, um lugar reservado para a habitação de Adão. Deus fez brotar duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto diz que Deus dá uma ordem para Adão, dizendo: Adão, dá de todas as árvores, você pode comer livremente, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer que ele tinha acesso ao fruto da árvore da vida. Para que ele comeria do fruto da árvore da vida se isso fosse inútil para ele? Não faz sentido. Não faz sentido ele ter acesso à árvore da vida se ele já tem a sua estrutura física eterna, os seus elementos, que é o espírito e a alma também eterno. Não faz sentido. Agora vamos entender uma coisa? Depois disso, Deus cria Eva, sua companheira, um sono vem sobre ele, e aí Deus tira da costela dele e faz uma adjuntora, e passou-se mais um tempo. O texto não cronometra isso, não dá datas, o texto apenas faz uma narrativa sequencial, mas podemos ver que isso levou um período de tempo. Agora Adão é tentado de uma forma indireta, porque Eva, ela foi tentada diretamente, a serpente veio e seduziu e deu ali a sensação para que ela pudesse comer. Ela foi, comeu, deu o marido e o comeu. Vamos para Gênesis 3, verso 22. Olha que diz o texto. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha que legal. Aqui Deus está dizendo assim, ó, ele caiu, eles comeram, agora eles conhecem o bem e o mal, agora ele é como um de nós, vamos ter que tirá-los do Éden. Vamos tirá-los. E o texto diz que Deus colocou serafins com espada desembainhada de fogo, andando sobre o jardim, privando-os do caminho ao acesso à árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse da árvore da vida, ele teria ali acesso à eternidade no pecado. Isso mostra que o corpo físico de Adão e de Eva eram mortais desde o princípio e não depois da queda. Então nós vemos que Deus, ele gera uma salvação aqui, se é que eu posso colocar como isso, antes mesmo da queda, para que eles pudessem viver eternamente junto de Deus. Depois da queda, também nós vemos uma salvação num outro estágio, Deus tirando eles do acesso à árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida em pecado, não teria mais jeito para eles. Então, tirar do jardim era uma salvação e não uma condenação. Não parece até estranho, porque quando a gente vê, poxa, eles foram expulsos do jardim, alguém coloca assim, eles foram privados de um lugar muito perfeito, mas isso tinha um propósito, e era o propósito de eles serem salvos, louvado seja Deus. Então esse é o primeiro aspecto
da salvação lá no Éden. Amém? Glória. O segundo aspecto da salvação, nós vemos o primeiro lá no Éden. O segundo aspecto, nós vemos antes da lei. Você sabia que houve salvação antes da lei? Que período é esse antes da lei? É o período da saída do Éden até o Monte Horebe, até a saída do Egito, até eles caminharem pelo deserto e Deus dá um decálogo a Moisés e todo o povo. Nós vemos isso no texto bíblico, lá em Romanos, capítulo de número 2, verso de número 14. Olha o que diz o texto. Quando, pois, os gentios não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, e não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Verso 15. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Pastor, houve salvação antes da lei? Houve, mas a salvação aqui, assim como em Gênesis, tem um aspecto diferente. A salvação aqui nesse período, a salvação aqui num período onde não havia lei, o que Deus vai julgar as pessoas que não conheceram a lei? Vai julgar pela sua consciência. Se a sua consciência acusa ou defende, esse vai ser o crivo do julgamento. E haverá salvação nesse sentido? Sim, leva em consideração que aqui é um aspecto de salvação diferente daquela que nós estamos comumente lidando, comumente falando, ok? Então, outro aspecto da salvação, leve em consideração que o primeiro era só sobre a questão de Deus preservar vivo ou dar condições eternas para um elemento físico, que era o corpo humano. E depois da queda, Deus tira o acesso à árvore da vida para que esse pudesse ser resgatado do pecado. Amém? Segundo aspecto de salvação é um período antes da lei. Em Romanos 2, nós vemos do verso 14, 15, 16, que o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que não tiveram acesso à lei serão julgados por sua consciência, quer condenando, quer justificando. Então, antes da lei, houve salvação? Sim, não no aspecto em que nós vemos a salvação hoje, mas houve salvação. E a gente vai ver isso no decorrer da história, quando nós chegamos mais à frente, ok? Terceiro aspecto da salvação, na lei. Pastor, mas a Bíblia diz que pela lei ninguém foi salvo. Eu não estou dizendo que a lei trouxe salvação. Eu estou dizendo que pessoas foram salvos no período da lei. Amém? Se pegarmos lá em Efésios capítulo 4 e juntarmos com aquilo que Jesus colocou, e alguns interpretam como parábola de rico e do Lázaro, nós vemos que Jesus fala de um mendigo, fala de alguém que tinha uma condição financeira estável, ambos morreram, um foi levado para o seio de Abraão, outro para o lugar de tormenta, e um abismo no meio.
Este seio de Abraão, segundo Efésios, ou Paulo ensinando para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, ele dá uma posição geográfica no núcleo da terra. Porque ele diz: descendo as partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro. O que é isso? Quando Jesus ressuscitou e desceu no seio de Abraão, pegou cativo. O que estava cativo ali? Aquelas pessoas que foram salvas antes dele, que estavam aguardando a vinda do Messias, que creram na vinda do Messias. Pastor, o senhor falou na segunda manifestação antes da lei que pessoas foram salvas. Neste período aí da segunda manifestação, que abrange lá da saída do Éden até o Monte Sinai, nós temos evidências disso? Temos. Nós vemos lá Enoque, que andou com Deus e foi salvo, foi levado para os céus. Nós vemos Abraão, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, nós vemos diversas pessoas que estavam nesse segundo período aqui do aspecto de salvação, que era antes da lei. Quando Moisés tira o povo e traz a lei, agora começa aí um novo período de manifestação na lei. Por quê? Entenda, a lei tem um propósito. Qual é o propósito? Conduzir a Cristo, levantar o certo e o errado, trazer aí um meio para santificação, para separação. Isso é, se eu sei que isso é errado, eu vou sair disso e vou andar no certo. Se eu sei que é errado e ando no certo, agora eu estou me santificando. Esse é o processo da lei. Então a lei de toda não é ruim. O próprio apóstolo Paulo diz que a lei é boa. E houve salvação nela? Houve. Lembra quando Jesus desceu lá as partes mais baixas? Ele chegou para aquelas pessoas que foram salvas antes da manifestação da lei e também nela, mas estavam aguardando ele. Ele diz, olha, tanto que o texto diz que ele pregou o evangelho dos mortos. Ele diz, qual evangelho é esse? Vocês acreditam que eu sou o Messias? Sim. E se eles acreditaram, então o pecado que estava sobre ele, porque toda manifestação na antiga aliança de oferecer um cordeiro, de oferecer um sacrifício, não purificava, não removia o pecado, apenas aplacava a ira. E o texto diz que no céu não entra pecados. Por isso lá o seio de Abraão. Agora quando Jesus desce lá embaixo e todos eles acreditam que ele é o Messias, então cumpre aquilo que João disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado deles foram removidos e agora eles foram levados para o céu, para a eternidade. Aqui é um tipo de salvação. Vamos para o quarto aspecto dela? Isso aqui é muito legal. Na ressurreição de Jesus. Se você pegar um texto, é o único que escreve, Mateus 27, 50, diz lá, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Verso 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eita Deus! Esse é um texto tão difícil de alguém interpretar. Por quê? Porque faz-se muitas perguntas. Que cidade é essa? Onde eles apareceram?
qual o propósito dessa ressurreição. Só para a gente se inteirar aqui, Jesus deu um brado na cruz dizendo: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele fez isso, o véu lá no templo se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo. A terra tremeu, as fendas das rochas, as rochas, isso é, os montes de pedra se fenderam. Sepulcros foram abertos e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Essa ressurreição, essa salvação, ela é mencionada no texto depois, lá em Hebreus capítulo 12, verso 22, quando o escritor faz uma comparação da manifestação de Deus no Sinai e agora, nos dias de hoje, estando em Cristo Jesus, como nós entramos dentro da sala do trono, isso é, no Santo dos Santos. Vamos para o texto? Hebreus capítulo 12, verso 22 diz: Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais, a incontáveis hóstias de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz, e a todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos entender o texto? Aqui o escritor, ele descreve um cenário. Que cenário é esse? O cenário do trono de Deus, da graça. Ele coloca aqui como o Monte Sião. Ele coloca aqui como a cidade do Deus vivo. Ele coloca aqui como a Jerusalém celestial. Aí ele começa a descrever o cenário. Lá tem incontáveis hostes de anjos. Lá tem uma assembleia, ou a universal assembleia, diz esse texto. Isso é, seres espirituais juntos. Ele fala da igreja do primogênito. Que igreja do primogênito? São esses que foram ressuscitados. Foram aqueles a qual o texto de Mateus 27 fala. Eles ressuscitaram e estão lá, estão neste lugar. Aí ele fala também, a Deus, que está nesse cenário, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que espírito dos justos aperfeiçoados são esses? São pessoas que em oração vão até lá. Isso quer dizer que quando eu chego no trono de Deus, eu não estou sozinho e plenamente só. Lá tem anjos, lá. Essa assembleia aqui é quando se fala dessa reunião de todos estes aqui. Lá tem esses que foram ressuscitados no dia da ressurreição como primícias e primogênitos. Tem o Deus Pai, tem Jesus, espíritos aperfeiçoados, isso é, pessoas, crentes hoje, que estão diante de Deus buscando a sua face. Então, só para a gente entender, na ressurreição de Jesus, houve salvação? Sim. Quem? Essa igreja dos primogênitos, isso é, esses que foram arrebatados, que foram ressuscitados, que foram levados até esse cenário de Hebreus 12, 22, e estão hoje diante de Deus. Aleluia! Quinto período, na graça. Isso é para depois que Jesus ressuscitou, que vieram os apóstolos e veio até os dias de hoje, nós estamos neste período da graça. E como é a salvação nesse período? Bom, o texto diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9,
9. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Então nós vemos o seguinte: Deus deu um presente para nós. Qual presente? A salvação. Se a salvação nesse contexto está inserido a morte, então Deus nos deu aqui agora acesso à vida eterna. Assim como Deus deu acesso à vida eterna para Adão e também deu a ele o poder de escolha. Você tem a árvore da vida que te faz viver eternamente. Você pode escolher. Qual era a escolha? Não comer da árvore do conhecimento do mal. Da vida você podia. Então, se ele escolhesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdia o acesso à árvore da vida. Então, hoje nós temos a escolha. Porque o texto diz assim, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se pegarmos ainda, que eu acho muito mais interessante, é esse texto logo após isso. Olha que interessante, o verso de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Então é uma escolha. Se eu crer, eu não serei. Se eu não crer, eu já estou condenado. Aí eu vejo o seguinte: pastor, então na graça nós fomos isentos da lei de Moisés? Fomos. Então não tem mais lei? Tem. Olha que interessante, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós vemos uma substituição de leis. A lei de Moisés, que gera morte, foi substituída para a lei do Espírito. A lei do Espírito é o amor. A lei do Espírito é diferente da lei de Moisés, mas não deixou de ter lei. Nós temos que guardar algumas ordenanças. Lei nada mais é do que isso. Na Bíblia e no período em que estamos da graça, não é um período livre para pecar, e sim um período livre para adorar. Porque aonde está o Espírito Santo, aí a liberdade para se adorar. Amém? Então nós vemos aí nesse quinto aspecto da salvação. Agora, nesse quinto é o mais importante de todos os períodos. Por quê? Porque na graça todos os que são salvos como noiva do Cordeiro. São salvos para um aspecto muito maior do que todos os outros períodos. Todos os outros períodos têm uma função na eternidade. Aqueles que são salvos pela graça, a função deles é ser esposa do Cordeiro. Antes da manifestação de Jesus, todos os que foram salvos como amigos do noivo. Aí eu vou lá para o livro das Revelações e vejo que haverá um momento, as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja. E quem é a igreja, segundo o texto bíblico? É todos aqueles que foram salvos no período da graça, que foram salvos por intermédio de Jesus, que foram salvos pelo resgate na cruz, que tiveram as suas vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Estes serão salvos. Então nota-se que
a salvação aqui no quinto período do aspecto de salvação é o do mais importante. Se for dar nomes, olha, o primeiro aspecto no Éden era só para ele ficar vivo, o segundo, e depois foi tirado do Éden para ele não comer da árvore da vida e não ter como resgatá-lo. O segundo aspecto da salvação antes da lei, isso é, da saída do Éden até o Monte Sinai, onde eles recebem a lei. Os que foram salvos como amigos do noivo. Tanto que o texto deixa claro que nas bodas do Cordeiro nós nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque, com Jacó. Em outro texto diz, nós assentaremos com Abraão, Isaque, Jacó, e cita também Moisés. No terceiro aspecto também da salvação, que entra aí até mais essa questão do segundo também, aqueles que foram salvos no período da lei e não pela lei, foram salvos pela fé na vinda do Messias. Nós vemos pessoas que foram salvos na ressurreição de Jesus e hoje estão no trono de Deus, estão lá cuidando e trabalhando. Às vezes a gente vai tentar entender o céu e alguém mostra com uma monotonia de anjos cantando e não tendo nada lá para se fazer, mas quando pegamos o texto bíblico vemos que isso não é real. Aleluia! Uma das coisas que me chama bastante atenção é que nos dias de hoje nós podemos entrar lá através da oração. O meu espírito que comunica com o Espírito de Deus pode ir até esse lugar onde está lá o Deus vivo, onde estão os anjos, aonde tem um grande número de seres, aonde está essas pessoas que foram ressuscitados como primícias, que o texto chama de igreja dos primogênitos. Lá também está Jesus, e lá tem outros também que estão aqui ainda na terra, lutando e brigando contra a carne, contra a concupiscência, mas tem acesso a este lugar. Nós podemos chegar lá, e agora nesta quinta manifestação da graça, nós podemos ser e fazer toda a diferença. Amém? Ainda não terminou, ainda temos dois aspectos. Pastor, qual é o sexto? O sexto aspecto se dá lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Verso 10, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Verso 13, um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro, em razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta ao trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Verso 17, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e o Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Na tribulação haverá salvação? Sim. Quem são estes
Quem é essa grande multidão? São aqueles que não receberam a marca a marca da besta, nem na mão direita e nem na testa. Foram aqueles que preferiram morrer ao invés de fazer uma aliança com o homem do pecado. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É que esses também terão tratamentos diferenciados. Glória a Deus. O texto aqui diz que eles vão servir ao Senhor lá em Jerusalém. Oh, glória! Eu até engasguei, fiquei até emotivo nisso, porque eu vejo aqui algo especial para esses que renunciaram e abriram mão das suas próprias vidas por causa do Cordeiro, por causa da esperança dessa salvação. Então, nesse sexto aspecto, a salvação na tribulação é diferente dos outros. No segundo, terceiro e quarto era para os amigos do noivo. No quinto era a noiva. No sexto aspecto de salvação, que é na tribulação, eles foram salvos porque não deixaram fazer a marca, nem na mão direita e nem na fronte. Eles abriram mão da sua vida por causa do Cordeiro. Então esses, hoje, nesse período aqui, que hoje ainda não aconteceu, nesse período aqui, eles estarão no trono de Deus, eles estarão debaixo, aguardando ali a terminar as bodas do Cordeiro e descer com a igreja e entrar para o milênio. Quando se estabelece o milênio, esses que foram salvos na tribulação vão ficar somente em Jerusalém, que é Sião, que vai descer dos céus, não vai tocar na terra. Jesus vai estar nessa cidade. Quem vai estar nessa cidade todo o tempo são estes. São essa grande multidão. Nessa cidade não tem noite, só tem dia. Nessa cidade não tem a luz do sol. Como diz o texto aqui, eles jamais terão fome, jamais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Por quê? Porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água vida. Então eles, da água da vida, então eles vão estar ali na Jerusalém celestial. E a igreja, a esposa do Cordeiro, nesse período do milênio, vai estar governando a terra junto com o Rei Jesus. Vamos para o sétimo e último aspecto da salvação. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas escuta aí. No milênio vai ter salvação? Também vai. Eita Jesus! Quando vai se falar do milênio, só para a gente entender, poucas pessoas se aprofundam em um conhecimento para o milênio. Muitas vezes a gente diz, mas na Bíblia não fala nada sobre o milênio. Fala. Se pegarmos Isaías, do capítulo 63, na verdade do 60 ao 66, ele vai estar falando justamente desses períodos. Mas olha que interessante, Isaías 65, 20, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 será amaldiçoado. Então, nós percebemos que no milênio ainda estará a possibilidade de pecar. Só que só para você entender, no milênio vai ter uma coisa diferente da de hoje. Por exemplo, hoje nós somos inclinados para o pecado. Mas quando Jesus descer com a igreja e livrar Israel no Armagedon, o Espírito Santo vai tomar conta de toda a carne, vai revestir toda a carne. Essa é a profecia de Joel, no capítulo 2, que ele vai ter a plenitude, e essa plenitude vai para o milênio. Então, no milênio, as pessoas serão tendenciosas para adorar e não para pecar. O pecado vai ser diferente de hoje. Hoje nós somos inclinados para isso, temos que ficar lutando, matando o velho homem, pedindo a Deus misericórdia, correndo. No milênio não vai ter isso.
Mas no milênio vai morrer? Vai, olha que coisa. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Jesus fala um pouco sobre isso quando vai falar do inferno. Olha que interessante, então nós vemos no milênio cadáver. Só para a gente entender, eles não serão eternos, eles terão longevidade de vida. Isso é, vão viver 100, 200, 300, 500, 700 anos, mas morrerão. E aí o que acontece? E esses que morrerem nesse período, eles vão para lá onde estão os amigos do noivo. Porque aonde está a noiva já não vai ter mais. A noiva já se casou com o noivo e agora está na terra. E eles vão para lá, tanto que no final do milênio, Satanás será solto, vai tentar essa outra geração. Vamos falar de duas gerações só para a gente entender. No deserto, Deus tirou uma geração do Egito e essa geração não entrou na terra de Canaã. O texto diz que em 40 anos essa geração morreu. Isso é, todos aqueles que tinham acima de 20 anos morreram no deserto. E os de 20 anos para baixo entraram na cidade prometida. E aí eles tiveram uma outra oportunidade para se relacionarem com Deus. No milênio vai ser assim. No milênio, a nova geração que não foram tentados, que não foram provados, Satanás será solto, vai provar eles, tanto que o final do milênio é uma guerra, é uma luta entre a esposa do cordeiro, entre o cordeiro e os rebeliados vivos, conduzidos pelo maligno. E depois dessa vitória da igreja triunfante, isso é, da noiva, da esposa do cordeiro triunfante, aí então vai haver o juízo final, aonde todos que participarem do juízo final serão condenados. E aí vai surgir no cenário o lago de fogo, porque o lago de fogo, ele não mostra em lugar algum, se mostra o Hades, se mostra a região de tormenta, mas não se fala do lago de fogo. O lago de fogo, ele surge. Satanás, o anticristo, o falso profeta são lançados no lago de fogo. Os demônios são lançados no lago de fogo. Essa é a condenação final deles. Os que não acharam no livro da vida foram lançados para o lago de fogo. E então, depois disso, que eu trato como o fim da eternidade, o fim de um período é o lago de fogo, e aí Deus cria novos céus e nova terra. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Esse vídeo é para você ver e rever. Pega a sua Bíblia, estude o texto, comente, compartilhe. Se você concordar, glória a Deus. Se não concordar, nós temos aí o texto bíblico para a gente debater. Compartilhe para o seu amigo e vai ser bênção dos céus. Amém? Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, viu? Se inscreve aí no canal, nos dê essa força, aperte o sininho aí, aleluia, dê aquele joinha e vai ser bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.